Tem início o programa AFIPESP na TV e a nossa saudação a todos vocês telespectadores. Esse programa ele tem em sua grade de programação diversas atrações, como reportagens, entrevistas, dicas culinárias e muitas novidades que interessam a você, telespectador. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque no programa de hoje, conforme foi já preparado, agendado, estaremos recebendo novamente, para o nosso prazer, a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira. Então vamos fazer esse breve intervalo e voltamos em seguida. Olá! Neste mês de outubro, celebramos duas datas importantes para os servidores públicos, o Dia do Professor e o Dia do Servidor Público. Confira a seguir, em homenagem aos servidores, a entrevista com a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado e diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal da Regional de São Paulo. Graduada em Direito pela USP, com mestrado em Segurança Pública na Universidade Jean Moulin Lyon, na França, a doutora Tânia coordena grupos de prevenção ao uso indevido de drogas. É membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e atuou como delegada na ligação na operação policial da Copa do Mundo de 2014. Aproveite a entrevista, que é exclusiva do programa AFIPESP na TV. Estamos de volta com o programa AFIPESP na TV e hoje, para nossa alegria, nós continuamos com a delegada da Polícia Federal de São Paulo, a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira. Doutora, como é que a senhora vê os cortes no orçamento da Polícia Federal, especificamente dos delegados? No nosso ponto de vista, o que a gente nota? A Polícia Federal não consegue planejar o que ela vai fazer ao longo dos meses. Por quê? Porque começa o ano com um orçamento que foi votado no ano anterior, um orçamento X. Aí já no mês de março, mais ou menos, vem um decreto de contingenciamento. E aí é cortado ali cerca de 30%, 40% do que estava previsto. Mais à frente, às vezes é feito um novo contingenciamento. E assim, não tem como um gestor da Polícia Federal saber com quantos milhões ou mil reais em cada unidade de cada estado, não saberá quanto que ele terá à disposição no segundo semestre. Então, assim, os comentários que nós escutamos são muito pessimistas, de que agora vamos enfrentar um momento terrível de contenção de despesas, Então, a Polícia Federal sempre tenta lidar, já prevendo que isso vai acontecer, sempre procura economizar. Inclusive, eu posso até dizer que é um dos órgãos do Poder Executivo que melhor lida com isso, de tentar encontrar alternativas, de economizar e tal. Só que isso daí tem um limite também, porque não dá para fazer isso o tempo todo e simplesmente negar o problema e dizer que não tem diárias, então não precisa viajar, porque não são viagens a passeio, não são viagens para cursos que depois podem ser adaptados e tal. São viagens urgentes e missões policiais. Então esse problema vai vir forte agora nesse semestre. E desde que eu entrei em 2003, nós nos deparamos com isso, Então, será que não era o momento do governo reconhecer que a Polícia Federal tem que ser uma prioridade? Com certeza, porque a Polícia Federal ela dá um retorno muito grande no que ela identifica esquemas criminosos, ela corta aquele desvio de verba pública e aquilo ali gera um recurso, uma receita maior, indireta ou diretamente mesmo para o Estado. Quando a gente fala em Polícia Federal, a gente tem sempre em mente, devido à televisão e às próprias ações da Polícia Federal americana, E como se situa a nossa Polícia Federal no contexto internacional? Nós temos adjudâncias em vários países, Então, lá, geralmente tem sempre um delegado e um agente ou escrivão. E ali, por exemplo, uma representação muito importante na Bolívia. E ali eles têm um intercâmbio, de informações policiais. E eles ficam sediados lá nas embaixadas. Também adjudâncias na Espanha. Já tivemos grandes operações ali ligadas a tráfico de pessoas, que brotaram de informações dessas adjudâncias. E, ao mesmo tempo, a questão da cooperação internacional também, Na Lava Jato isso ficou mais visível,
que o criminoso hoje ele não esconde o dinheiro aqui no país, ele manda para fora, para paraísos fiscais, né? E aí fica difícil, hein? Então, e aí para rastrear isso, um dos meios de obtenção de prova fortíssimo é o cumprimento da busca na residência ou no escritório do indivíduo, e ali são encontrados, eu já me deparei com isso em algumas situações, documentos que mostram onde que ele está escondendo, e aí depende, claro, da cooperação internacional, que é uma ferramenta do momento, assim, né? E vocês têm tido sucesso com esse rastreamento? Tem cada vez melhor, assim, porque eu me lembro, mais ou menos em 2010, 2011, eu precisei disso, e eu vi que, assim, no nosso país, nós temos o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Cooperação e de Ativos, né? Recuperação de Ativos. E o Brasil mandava rapidamente o pedido, mas os outros países demoravam muito para responder. E hoje, como, assim, com a mundialização, né, que não é nem a globalização, a mundialização, os outros países também começaram a ser cobrados, porque é que eles não estavam cooperando com a repressão, a corrupção, a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Então, de lá para cá, isso melhorou muito. Um outro assunto, além das diversas operações da Polícia Federal, e esse é um assunto político, é a eleição do delegado-geral da Polícia Federal. Uhum. Como é que vocês veem essa atual eleição, esse atual estágio? Vai haver alguma modificação? Vocês estão pleiteando alguma mudança? Então, em 2014 nós conseguimos, né, uma grande conquista, que é uma lei, 3.047, que ela prevê que o diretor-geral, ele tem que ser, porque na PF é o diretor-geral, ele tem que ser um delegado de Polícia Federal que esteja posicionado na classe especial. Isso foi um grande avanço, porque até então poderia um governo colocar qualquer pessoa no comando da Polícia Federal, né? O que seria uma vulnerabilidade absurda, assim, muito grande. Então, em 2014, veja, 3 anos, nós conseguimos isso. Mas nessa lei não fala nada qual o critério para ser escolhido. Então, hoje é escolhido com base em critérios de confiança, com indicação do ministro da Justiça, e é o presidente da República que nomeia. Mas, para a proteção do órgão, da instituição, que ganhou esse papel importantíssimo, né, nos últimos tempos, nós estamos lutando para que seja feito um modelo muito parecido com o do Ministério Público, que é o da lista tríplice. E nós fizemos uma votação no ano passado, porque na troca de ministros imaginávamos que seria feita a sucessão do Dr. Leandro, que atualmente é diretor-geral, e ele está há 7 anos no cargo. Então, nós imaginamos que fosse acontecer essa mudança e fizemos, né, pela associação e pela federação FENADEPOL, fizemos a votação. E 3 delegados foram os mais votados e o total de votos foram 1.338 votos. Isso num dia só de votação, então foi uma votação bem expressiva. E a mais votada foi a delegada Érica Marena, que é a mãe, né, que a gente fala da Operação Lava Jato. E não obstante, temos feito essa lista tríplice, o Dr. Leandro acabou continuando no exercício do seu cargo, tudo. Mas nós sempre ouvimos comentários de que há outras pessoas que não estão nessa lista tríplice, que são os 3 delegados com maior legitimidade, outros que nem se candidataram, que estariam sendo cotados para sucedê-lo e tal, e isso nos causa muita preocupação, porque se tem um ponto assim, muito sensível da instituição, é o comando, porque é a partir dali que são formadas as superintendências, né, todas as chefias da polícia. Então nós estamos tentando que quando chegue o momento, né, da saída do Leandro, se ele se aposentar ou por algum motivo, que essa lista seja respeitada, porque se for escolhido um diretor-geral na base da confiança, como que vai ficar a polícia, né, depois disso? Você falou um problema muito sério. Como é que você vê a situação das mulheres, se caso seja aprovada a reforma da Previdência, conforme foi enviado pelo Palácio do Planalto? Essa PEC 287 realmente ela causou um sentimento muito forte ali no meio dos policiais, né, também, além dos servidores, claro, porque ela não prevê uma transição, uma regra que aquele servidor policial possa se adaptar, né, aceitar algo aceitável, um pequeno período ali de transição e tal. Então, o que acontece hoje? Como que é a regra? Um policial de sexo masculino, ele se aposenta com 20 anos de trabalho policial e mais 10, que podem ser tanto na polícia como fora. Então, são 30 anos. E a mulher, 15 anos na polícia, mais 10 anos fora. Então, 25 anos.
É claro que há quem diga que realmente é um período muito curto, tal, mas é uma atividade extremamente desgastante. Nós temos muitos colegas que estão doentes, com problemas de estresse, problemas físicos também, de tanta demanda de trabalho, do estresse mesmo inerente ao trabalho policial. E o que aconteceu? Na reforma, eles vieram, num primeiro momento, e colocaram lá: todo mundo vai se aposentar no mínimo com 65 anos de idade. Como que alguém vai suportar trabalhar na polícia, participar de operações de madrugada, pular muro, cumprir mandado de busca, ou até mesmo fazer escolta de preso com 65 anos de idade? Isso não é correto, nenhum país do mundo é desse jeito. E aí, depois de uma certa flexibilização do governo, eles abaixaram a idade para 55. Mas a questão é, nós temos colegas que começaram a trabalhar muito novos na polícia, ou até mesmo fora. Então, mesmo essa idade de 55, ela é muito cruel. E aí, o que aconteceu com as mulheres? O que foi o pior? Que as mulheres, mulheres policiais colocaram com a mesma idade que os homens. Então, não houve a mesma proporcionalidade que fizeram com os servidores e com as trabalhadoras do sistema geral. Então, isso realmente foi muito doloroso e nós estamos tentando ainda conversar com os parlamentares para que se sensibilizem. Então, realmente é uma questão que está em aberto e nos preocupando bastante. Doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, eu tenho muito mais de perguntas para lhe oferecer. Contudo, o nosso tempo, lamentavelmente, já se esgotou. Então, olha, eu fico muito feliz de receber aqui você nesse nosso programa, uma pessoa que a gente já conhece, pela atuação sempre aguerrida, sempre muito segura das suas ações. Fico muito feliz em recebê-la. E posso falar também do site, né? Quem Por quiser favor, apoiar a autonomia da Polícia Federal e acompanhar outras notícias também da nossa associação, temos os dois sites, né? O www.pec.adpf.org.br e também o site da própria associação, que é adpf.org.br. E ali há um espaço para assinar a nossa campanha ali apoiando a autonomia da Polícia Federal. Já temos mais ou menos 500 mil assinaturas. Que ótimo! Então, vai ser importante aí que mais gente participe disso. Parabéns, doutora Tânia. E continue em nossa grade de programação de AFIPESP na TV. Nós estaremos de volta na próxima semana. Olá! Hoje vamos falar de uma atividade que significa a evolução da humanidade, porque representa o conhecimento, a biblioteca. Historicamente, a biblioteca é um local para se guardar o conhecimento, que surge antes até mesmo do primeiro livro. A Biblioteca de Alexandria guardou cerca de 60 mil manuscritos em rolos de papiro. Esse conhecimento a ser preservado em bibliotecas ocorre após o domínio da escrita. Com a constante evolução da humanidade e sua história recente do avanço tecnológico, as bibliotecas passaram a ser locais de resistência histórica, onde guardam volumes raros e incentivam o hábito da leitura. Em julho de 2017, pela primeira vez na história, a Biblioteca Alceu Amoroso Lima Tristão de Ataíde, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, abriu suas portas para o livre acesso de qualquer cidadão. Nossa equipe de reportagem esteve no local para conhecer o acervo de 9 mil livros, a maioria da área jurídica, legislativa, literatura clássica e história de São Paulo. Existem exemplares assinados por autores como Paulo Freire, Manuel Bandeira e outros que foram doados por um famoso colecionador. Este acervo está disponível aos cidadãos, que podem retirar até 3 livros por 15 dias, levando à biblioteca um documento de identificação e um comprovante de residência. Essa abertura é muito significativa, porque antes o acervo da Tristão de Ataíde era somente para os parlamentares e funcionários da Alesp ou para empréstimos interbibliotecas. Ao abrir o acervo à população, a Assembleia amplia seu conceito de Casa do Povo, promovendo acesso à cultura e educação. Confira a explicação sobre essa abertura com o diretor do Departamento de Documentação e Pesquisa, Daniel Ranieri Costa. Olha, a abertura da biblioteca foi um fato curioso. A princípio, quando nós assumimos aqui o departamento, essa nova gestão da mesa, nós temos que estudar os atos que regulam esses departamentos, né? E
na necessidade de readequar a temporalidade desses atos, como, por exemplo, uma pessoa para se inscrever aqui na biblioteca, ela precisava, na década de 80, tirar uma foto 3x4, né? A gente não tinha ainda informática, tecnologia. Então, a ideia inicial foi apresentar uma proposta para a mesa diretora, né? Primeiramente para o presidente, Cauê Macris, essa ideia. Olha, a gente precisa se reorganizar. Bom, e nessa ação, a gestora da biblioteca falou, olha, a gente está tendo procura por algumas pessoas da casa que não podem pegar, que são os policiais militares, os civis, o serviço terceirizado, que são essas pessoas que fazem o serviço pesado de faxina, que não tem condição, né, de ter um livro, não sei o quê. Então, foi sensível isso. Falamos, não, vamos ampliar. Mas, na hora que colocamos a proposta para o presidente teve uma reação inusitada. Ele virou e falou, Daniel, eu não admito isso. Eu falei, mas por que, presidente? Estamos tentando ampliar. Ele falou, não, vocês estão tentando ampliar, mas da forma errada. Vocês têm que ampliar para o público em geral. Essa biblioteca é do povo de São Paulo. A gente tem que trazer o pessoal para cá. Enfim, eles pagam os impostos, né? Eles que são os responsáveis por a gente existir. E assim foi. A gente refez o ato, estudamos com a Procuradoria todas as normas legais para a gente poder sustentar a questão da cobrança, se a pessoa não devolver, enfim. Estamos aí regulamentado. A biblioteca tem um acervo de mais de 9 mil livros. A maioria deles são mais voltados à parte técnica, jurídica, né? Porque a gente recorre, os procuradores da casa recorrem à biblioteca para fazer seus estudos, os deputados, assessorias dos deputados. E nessa demanda também vem muito estudante que está prestando concurso, tanto para a OAB ou concursos públicos para estudar. Então, foi um ato que deu uma repercussão muito positiva agora para essa gestão. Também ouvimos a bibliotecária Patrícia Ide. A maior parte dos livros são da área jurídica e também tem uma parte que é relacionada ao estado de São Paulo. Então, tem livros de história do estado de São Paulo e dos municípios paulistas. Alguns livros raros, a pessoa pode consultar, mas não pode levar para o empréstimo. Para fazer o empréstimo, ela só precisa trazer um comprovante de residência e um documento de identificação. E nós ficamos abertos das 10 às 19 para atendimento ao público. Além da biblioteca na Alesp, em prédio anexo, existe o acervo histórico que guarda documentos do Estado de São Paulo e registros fotográficos do período do Império, da República Velha e até os dias atuais. O material é digitalizado e também pode ser usado em pesquisa no local. Nossa equipe também foi conhecer o acervo e lá conversou com a gestora da divisão, a historiadora Mônica Cristina Araújo Lima Horta. Confira! O acervo da Assembleia é o conjunto de toda a documentação desde a fundação aqui da nossa Assembleia do Estado de São Paulo. A Assembleia ela foi fundada no dia 2 de fevereiro de 1835. Então, nós temos documentação desde esse período que conta toda a história de São Paulo, né? Todos os projetos, a regulamentação de São Paulo passou por aqui. Né? Nós temos, inclusive, documentação de câmaras, porque antigamente as câmaras municipais mandavam documentos para serem aprovados aqui na Assembleia. Né? E nós temos as constituições do Estado, todas as constituições discutidas no Estado, estão aqui os originais guardados aqui no acervo histórico. Né? O cidadão pode ter acesso à nossa documentação de duas maneiras. Nós temos um site que está disponível no portal da Assembleia, nós temos um link do acervo histórico. Então, a nossa documentação, desde o princípio da Assembleia até 1947, está toda disponibilizada no site do acervo. Além dos documentos, nós temos livros editados aqui pelo acervo, temos o nosso catálogo, temos exposições que foram feitas, que estão disponíveis online agora para as pessoas verem, né, que foram desmontadas, mas estão online. E presencialmente aqui no próprio acervo, de segunda a sexta, das 9 às 19. O acervo da Alesp contém documentos raros como a primeira ata de reunião dos conselheiros da cidade, quando ainda não existia a Assembleia. É possível consultar todos os discursos dos deputados do Estado por meio escrito ou fonográfico.
O primeiro acervo de fotos da Assembleia também é preservado em negativos. Livros raros como a coleção Flora Brasilis do Botânico Matos também estão no acervo. Anote os endereços e horários de funcionamento. Biblioteca Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Ataíde. Endereço: Palácio 9 de Julho, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, terceiro andar, Ibirapuera, São Paulo, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Telefone 11 3886-6629. Acervo histórico. Endereço: anexo Palácio 9 de Julho, Avenida Mário Cosel Filho, sem número, Ibirapuera, São Paulo, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Telefones 11 3886-6308 e 3886-6530. A biblioteca também faz parte da história da FEPESP. Logo nos primeiros anos de sua fundação, na década de 30, registramos a instalação da primeira sala de biblioteca da entidade. Vamos conhecer agora a sala atual. A Biblioteca Alberto Rovai funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 17 horas, no endereço Rua Formosa, 367, 16º andar, Vale do Anhangabaú. Na biblioteca da FEPESP, a coordenadora de Educação e Cultura, Maria Edna Silva Rosa, falou um pouco sobre a importância de preservar o hábito da leitura. Então, na educação, a exemplo da tecnologia, ela é célere, ela é avançada, ela é rápida. E ela não pode deixar de acompanhar isso tudo, porque a tecnologia tem que estar a favor da educação, trabalhando junto. No entanto, a biblioteca é de suma importância. Ela não pode ficar aquém, ela não pode deixar de ter seu papel fundamental. O papel da biblioteca é um papel importante demais nisso tudo. E nós, pedagogos, estamos sempre buscando, pedindo para os pais inserirem o livro, porque o prazer de folhear um livro é único. Não tem como deixar. O cheiro da biblioteca, o prazer, o gosto pelo livro, isso é despertado. Pode até parecer uma coisa antiga, pelo que a gente está vendo em termos de tecnologia. No entanto, não é. Não é, porque o trabalho do escritor, ele nos leva a todos os lugares do mundo, através de fadas, de príncipes, de reis, de cavalos alados, de lugares nunca antes explorados por ninguém. Então, esse eu lembro ainda que é um prazer despertado na primeira infância, quando a criança é pequenininha. O pai pode ir lá, separar uma horinha, ler com ele uma história, inculcar, pedir para sentir o sabor do livro, o cheiro do livro. Eu lembro que no Japão, eles têm uma máxima que diz, né, que sem professor não há imperador. Isso é muito importante. E lá, os únicos que são dispensados de se reverenciar diante do imperador são os professores. De tão importante que eles são para aquela comunidade, para aquele país. Especialmente neste mês que comemoramos o Dia do Professor, a coordenadora Maria Edna Silva Rosa deixou um recado para os docentes. Nesse mês, dedicado ao professor, eu quero, em nome da FIPESP, parabenizar a todos os professores, os nossos mais sinceros agradecimentos, homenagem e reverência. Você, meu querido professor, que embora com baixo salário, embora com tudo contra você, lugares ruins para trabalhar, poucos recursos, mas você vai, planeja a sua aula, ensina com dedicação, com amor e com carinho. Isso é muito importante. Você veja que hoje as estatísticas nos mostram que os jovens não querem ser professor. Isso é uma pena. Faz parte do nosso trabalho, trazer esse jovem até nós, inculcar neles o desejo de ser professor. Quando a gente olha para os grandes homens, as grandes mulheres, das mais diversas cortes do mundo, nós vemos, isso nos dá um prazer imenso, que eles passaram pelo professor, passaram por nós. Por tudo isso, eu os abraço, reverencio e parabenizo. Em nome da FIPESP, em meu próprio nome, em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigada, professor.
Lembre-se, ler é essencial para o desenvolvimento humano. Gostou deste serviço? Então confira no site da FEPESP, no menu Cultura, mais opções que a FEPESP oferece para você. Até breve! Olá! Vamos conhecer hoje uma receita da Unidade de Lazer AFPESP Caraguatatuba, o filé de peixe ao molho de camarão. A receita é simples de fazer e tem um sabor surpreendente. Confira os ingredientes. 800 gramas de filé de badejo, 5 dentes de alho, 1 colher rasa de sopa de sal, caldo de 1 limão, 250 gramas de trigo, 250 gramas de fubá, óleo. Para o molho de camarão, você vai precisar de 300 gramas de camarão limpo, 5 dentes de alho, 2 tomates picados, 2 cebolas picadas, coentro a gosto, 2 colheres de azeite, 2 colheres de óleo, 1 copo de água, 2 colheres de trigo, 1 colher de sal, 1 colher de colorau. O filé de peixe foi preparado pelo chefe de cozinha do restaurante da sede, Marcelo Bueno. Acompanhe o passo a passo. Primeiro tempere os filés com sal, alho e limão. Depois misture as farinhas de trigo e fubá para empanar. Frite os filés em óleo quente e reserve. Para fazer o molho de camarão, frite no óleo o alho e coloque o colorau. Na sequência, coloque o camarão e o restante dos temperos. Acrescente trigo para engrossar e depois sirva em cima dos filés empanados. O prato que mostramos é uma receita campeã de elogios da Unidade de Lazer AFPESP Caraguatatuba, que atualmente passa por uma ampla reforma. Selecionamos imagens da unidade para você conhecer o local, que é muito agradável. Obrigada por sua atenção. Até a próxima semana.